Oi, Cris, tudo bom, querida? Oi! Deixa eu ajustar aqui melhor a Tu- câmera. A minha também, agora que a gente mudou o enquadramento, né? Quando Divide, entra né? dois, aí minha testa estava cortada. Agora estamos aqui ao vivo, Cris. Bom, primeiro de tudo, né? Eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal. A gente tem agora, nesse momento, 60 pessoas com a gente, nesse começo aí de live, onde a gente vai falar, nós preparamos alguns destinos no Brasil, né? Então, por favor, se apresenta um pouquinho, fala um pouco do seu trabalho, que já já vou mostrar suas fotos também. Sim, boa noite a todos. Antes de mais nada, muito agradecida pelo convite. Eu tô assim, tô tensa. Vou dizer que é a primeira live que eu fico nervosa. Ah, para Muito com isso. feliz porque, né? Esse homem é uma referência, sobretudo de natureza. Eu tenho o Raízes do Mundo, né? Que é o Instagram, é um blog que existe há 11 anos. O meu foco é destinos no Brasil, Você é embora formada em viaje. turismo, né? Sou formada em turismo. Sou formada em turismo, embora escreva sobre outros lugares e viaje para outros lugares fora do Brasil, o meu destino e foco é Brasil. Esse ano eu tinha um projeto de zerar todos os estados, de conhecer todos os estados, e aí, devido à pandemia, eu tive que pausar, mas faltam 4, e agora, mais que nunca... A gente está equilibrado, né? Porque os 4 que faltam para você é Amapá, Acre, Roraima e Rondônia. E eu sei, porque para mim faltam 3. Eu já fui para Roraima, são os mesmos que os seus. Falta Amapá, Acre e Rondônia. Quem sabe Olha a aí, gente combina. bora marcar uma juntos, né, um desses Vamos com a destinos. Colômbia aí fazer algum evento lá na Amazônia. Mas, Nossa, Cris, a gente separou 7 destinos bacanas para falar para o público, de diferentes faixas de preço, diferentes regiões do Brasil. Eu vou começar pelo seu quintal. Você está em Brasília e eu sei que você faz um trabalho muito bacana, vivências com o sagrado feminino, uma conexão aí com as raízes brasileiras, na Chapada dos Veadeiros. Eu, pessoalmente, tive uma vez nos Veadeiros por muito pouco tempo. Fui dar uma palestra num evento corporativo. Eu fui numa manhã, curti as cachoeiras, dei a palestra à noite e voltei na manhã seguinte. Eu conheço muito bem Chapada dos Guimarães e Chapada Diamantina. Conta pra gente um pouco dessas maravilhas da Chapada dos Veadeiros. olha, eu sou suspeita porque Chapada dos Veadeiros, né, meu quintal de casa. Eu vou para Chapada há muitos anos, desde que não tinha luz em determinados locais. Para mim, quando falo assim, o seu destino preferido no Brasil, aí eu separo a Chapada dos Veadeiros dos demais, porque lá é onde eu me encontro, né? Berço d'água, Chapada dos Veadeiros, tem cachoeiras Tipo belíssimas. essa aqui? Ou eu Essa errei? daí, olha aí, essa daí é a Cachoeira do Segredo. Eu peguei do seu Maravilhoso esse Insta, negócio, viu? hein? Peguei do seu Insta. Se não puder, desculpa. Não, imagina. Essa daí é a Cachoeira do Segredo, que antigamente, para chegar nela, a gente tinha que atravessar o mesmo rio 12 vezes. Era uma Nossa! dificuldade. E por isso que chamava Cachoeira do Segredo, porque era um rio que fazia um zigue-zague. Só que hoje a trilha é bem mais fácil, mas a Chapada dos Veadeiros ela tem 3 hoje principais municípios que, que dividem, né, o turismo, que é Alto Paraíso, São Jorge e Cavalcante. Então, assim, dá para ir e vir da Chapada várias vezes e conhecer coisas assim, Lugares atrativos diferentes, né? completamente diferentes. Agora, além da beleza natural que a gente conhece muito aí, das cachoeiras e tal, hoje tem muita coisa assim de vivências alternativas, de natureza, seu próprio trabalho do Sagrado Feminino, galera da yoga, galera de Sim, orgânicos. Fala um pouco desse lado meio que nem meus filhos falam, alterna, porque eu adoro, eu é sou muito bom, alterna. é muito bom você falar disso, porque a Chapada, ali, Alto Paraíso, ela teve um movimento hippie ali nos anos 80 que a galera migrou para lá porque dizem, e eu super acredito, que é um dos chakras do mundo. Eu não sei se você sabe disso, mas a Chapada, a gente fala que em cima de um grande quartzo tem um parque. E, na verdade, o que acontece é que a Chapada dos Veadeiros ela está em cima de uma grande rocha
de quartzo, que inclusive reluz do espaço dependendo de como o sol bate. Agora, Então, deixa eu te assim, perguntar uma coisa. Existe, porque eu ganhei cristais lá da Chapada, do pessoal que, quando eu estive lá, me deram de presente e tal. Eu nem acho legal essa prática de ficar retirando as coisas da terra. Mas existe algum lugar onde o turista, a pessoa que está passeando, possa ver esses cristais, possa ver alguma formação assim com esses brilhos de dentro da terra? então, infelizmente, hoje, muita gente já levou esses cristais às trilhas que existiam. No entanto, tem uma das trilhas, a trilha dos Saltos, que é no Parque Nacional da Chapada, é possível ver pequenos pedaços, fragmentos assim de cristais. Tem outras Ó, o trilhas que não Tiago são. está perguntando, desculpa te interromper, Cris. O Tiago está perguntando onde é essa rocha. Quer dizer, ela é na Chapada dos Veadeiros, que a Cris está falando, embaixo da terra, né? É embaixo, ela é embaixo. É por baixo, não está em cima. Então, é por isso que tinha uma exploração de garimpo muito forte até os anos 90, né, onde o parque foi criado, porque ali tinha muitos cristais. E então, no Parque Nacional da Chapada, inclusive na trilha, dá para passar por alguns buracos, que eram buracos de garimpos. E, assim, não é todo mundo que consegue perceber, mas como eu conheço, eu sou Mas, por guia exemplo, também, né? você Eu sou conhece. Se eu for aí, você vai ser minha guia. Mas se algum dos nossos seguidores aqui quiser ir, você recomenda para fazer essa caminhada, até por ser parque nacional, deve precisar de um guia, né? Não precisa Não, mais de guia, mas você é recomenda? autoguiado. Porque, por exemplo, Não para recomendo, eu conhecer. recomendo que vá com guia, sobretudo porque são trilhas longas, você passa um dia inteiro, você sai cedo e volta no final da tarde. Então, o nível de dificuldade das trilhas é médio, é moderado, é difícil, então eu Tem recomendo ir aquele com guia. risco da tromba d'água, né? Que às vezes vem uma chuva repentina, então você tá com um guia. E para poder ver esses buracos de garimpo que você falou, enfim, é legal estar supervisionado, né? Sim, essa cachoeira que você está mostrando aí é a Catarata dos Couros. É uma catarata lindíssima também, que tem na Chapada também, que fica aí cerca de 50 quilômetros de Alto Paraíso. Mas só falando, então, só para concluir do negócio das trilhas com cristais, antigamente, eu lembro, eu tenho na minha memória andar sobre trilhas de cristais. Só que hoje, infelizmente, não. E aí tem muitos retiros, muitos movimentos alternativos na Chapada, por acreditarem que é esse lugar que tem essa frequência de vibração mais elevada. Então, tem de tudo, inclusive o Prembaba, tem um ashram lá, tem encontros xamânicos, tem muitos encontros de sagrado feminino, como eu conduzo também por lá. Alto Retiro Paraíso de tem yoga, né? Retiro de retiros de yoga yoga, também. tem um spa de yoga lá, o Paraíso dos Pandavas, que é tipo um resort de yoga. E vem cá, Então essa tem. aqui também é Chapada dos Veadeiros ou eu tô já me trocando pela... E essa é Santa Bárbara. Poxa, essa não tem como diminuir, né? Essa Não pra ver tem. Quer dizer, a única forma de diminuir é se fizer isso aqui. Peraí, opa, não. Isso porque aqui. não tá Ah, aparecendo. agora sim, porque ela é vertical, né? Ela é vertical. Essa é a Cachoeira de Santa Bárbara, que é um dos nossos hoje cartão postal da Chapada. Ela fica em Cavalcante, que é um município depois de Alto Paraíso. E Ô, essa Cris, cachoeira fica no deixa, Quilombo. desculpa te interromper, porque você é tão Mas apaixonada pela Chapada dos Veadeiros que se eu der trela, a gente vai terminar a live só na Chapada dos só fica. Veadeiros. Aí a live vai chamar Chapada dos Veadeiros. Pois é, nós selecionamos 7 destinos para falar, pessoal. Só duas Sim. perguntinhas. Alguém perguntou se eu já fui. Eu falei no começo da live que eu conheço bem a Diamantina e Guimarães. Veadeiros, eu fui por um dia, fui dar uma palestra num evento corporativo. Cheguei de manhã, passei pelas cachoeiras, dei a palestra à noite, fui embora na manhã seguinte. Estou esperando agora um convite da Cris, da Colômbia, para a gente fazer alguma caminhada, alguma coisa lá. Alimentação Olha aí, boa. saudável, yoga, banho de cachoeira. Baita destino para desestressar. Só para a gente encerrar, antes de passar para o próximo lugar que eu vou falar com você, que são as Serras Gerais, tem alternativa para todos os preços? Porque eu já ouvi dizer que a Chapada é legal porque vai para todos os bolsos, desde o mochileiro até a pessoa mais abastada, que é um lugar mais confortável. Sim. Eu conheço das principais chapadas todas.
E a Chapada dos Veadeiros ela é mais democrática, tanto de acesso, é super fácil chegar de carona. Existe um movimento chamado Carona Solidária, que é um grupo gigante que disponibiliza quem está indo, quem está voltando. Tem de campings até hospedagens 5 estrelas, bons restaurantes. Então, assim, é um E lugar... tem o bom e velho PF, para quem está mais no tem budget, o bom assim. e velho PF, que existe lá há mais de 30 anos. Instituição então, assim, brasileira, né? A gente vai falar de viagens pelo Brasil, não dá para falar de viagens pelo Brasil sem PF. Mas, inclusive, é um bom destino para começar pós-pandemia a viajar. Muito bom. Só uma coisa, para vocês de Brasília, então, é um pulinho, né? Pegam uma carona coletiva, um ônibus. Agora, uma pessoa me perguntou se tem caverna autorizada para mergulho. Imagino que não, porque o ICMBio havia fechado as cavernas. Não tem, né? Não tem. Alguém está falando que eu preciso fazer um documentário na Chapada dos Veadeiros. Quem sabe, agora que está começando essa parceria aí com a Cris, com a Colômbia, quem sabe a gente uma hora vai lá fazer pelo menos algumas fotos. Mas a Chapada dos Veadeiros, se a gente falar de bioma, ela é no bioma cerrado. E o bioma cerrado faz uma transição, é um dos principais biomas do Brasil, com o bioma mais famoso do Brasil, que é a Amazônia. A Amazônia é um mundo verde. Eu tive o privilégio de estar lá mais do que 20 vezes filmando, estive com o Exército, estive com o ICMBio, fiquei hospedado em bases em lugares muito remotos, cruzei de carro, cruzei de barco, enfim, fui muito para a Amazônia e, de repente, a Cris me conta de um lugar fabuloso que fica na Amazônia, no sulzão da Amazônia, né? Mas é a Amazônia legal, o estado de Tocantins, área de transição de bioma, que é Serras Gerais, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu vou pôr a foto aqui, eu quero que você me conte um pouco deste paraíso aqui, que é Serras Gerais. Vou ter que botar na foto pequena, porque ela também é vertical. Sim. Não, e foi interessante... Ah, minha câmera tá caindo. Porque... E descobri também hoje que ela faz parte da Amazônia Legal, né? Isso é muito legal, porque é uma área muito grande, né? A Serras Gerais, ela tá no sudeste do Tocantins. E eu até fiz uma cola aqui, que ela abrange alguns municípios como Almas, Araias, Aurora do Tocantins, Gianópolis, Natividade, Rio da Conceição, Pindorama, Taguatinga e Lavandeira. São 9 municípios. 9 municípios. E, assim, você pode conhecer as Serras Gerais, desde ir fazer passeios culturais, até fazer trilhas, canyons. Tem um canyon belíssimo lá nas Serras Gerais. E é uma região que eu sempre falo que o Tocantins está conhecido só pelo Jalapão. E, na verdade, o Tocantins ele é muito mais que o Jalapão, né? E a Serras Gerais, ela não está no Jalapão. Ela tá mais para baixo, ela inclusive está mais perto da Chapada dos Veadeiros do que do então, Jalapão. por isso que eu falei dela agora. Você falou que dá para fazer uma rota, viu? O pessoal só me perguntaram se tem onça na Chapada dos Veadeiros. É um bioma onde elas ocorrem, mas infelizmente, pela cerco da pecuária e presença, não é um lugar onde você vai ver ou fotografar onça. No máximo, uma pegada, uma coisa assim. Agora, dá para fazer na mesma viagem. Né? Vai de Cavalcante, vai de carro para Serras Gerais. E o meu pessoal que me acompanha, que gosta de mergulho, vai encontrar essa aguinha suja e sem graça, né? Essa aguinha aqui maravilhosa. Água cristalina. Cristalina. Essa é na Praia do Piquezeiro, em um município que chama Aurora do Tocantins, que fica a apenas 2 horas de Cavalcante, que é na Chapada dos Veadeiros. É um lugar belíssimo. O aeroporto mais próximo é Brasília? Brasília. O aeroporto mais de próximo Palmas do Tocantins é muito longe? É mais longe. Eu tenho, inclusive, aproveitar, assim, para quem quiser saber mais, eu tenho um post muito completo no meu blog também, Raízes do Mundo, porque não vai dar tempo de falar tudo aqui. Mas Cris, só uma coisa, pessoal que está acompanhando a live, assim que acabar, essa live vai ficar disponível e eu coloco o Insta da Cris para vocês poderem seguir no Insta e no blog, porque daí tem informações mais detalhadas. Porque, por exemplo, Serras Gerais, eu que viajo, que tô ligado, tal, nunca tinha ouvido falar. Até descobri que eu passei de carro lá perto uma vez em 1992, devia ser completamente remoto. Então, eu queria saber um pouquinho mais desse acesso, né? Porque são 9 municípios. Aí, por exemplo, a pessoa que está nos vendo quer ir. Qual lugar que você recomenda? Tem pousada, tem infraestrutura? Como é que é esse lugar? Então, ele está começando a desenvolver o turismo agora. Alguém está perguntando se é o Rio Azul. Não é o Rio Azul.
Esse é a Praia do Piquezeiro. Ele está começando a desenvolver, era um turismo muito regional em determinados locais, e outro nem existia o turismo. Então é bastante rústico, isso é algo bem legal para quem quer explorar um lugar no Brasil que é pouquíssimo conhecido, pouquíssimo explorado. Olha esse visual, Não, Cris. esse lugar é um dos lugares mais bonitos que eu já fui na vida, assim, na vida. Esse é o Cânion Encantado. É um cânion que Raízes do mundo. Tem alguém falando, minha mulher quer ver, eu já virei fã da Cris, quero o blog da Raízes do Mundo, né? Raízes do mundo. E, gente, é um lugar, assim, que você vai ter uma experiência genuína de um lugar que está começando a desenvolver o turismo de pessoas que quem te recebe é o nativo, quem vai te levar para a trilha é o nativo, quem vai fazer a comida é o nativo. Então, é um lugar que, inclusive, pós-pandemia, é um ótimo lugar para a gente visitar para ajudá-los também a desenvolver esse turismo. Obrigado por ter falado disso, cara. Desculpa, agora sim, eu tô falando com uma mulher, hoje em dia, com o politicamente correto, tem que tomar cuidado, senão é man interrupt. É o seguinte, querida, é muito importante o que você falou nesse vírusinho pequenininho que está nos ensinando que nós somos muito menores que ele. Quem está sofrendo mais são os mais pobres, os mais necessitados. E o impacto, o segmento de mercado que tomou assim uma porrada é o turismo, que você não pode entrar em avião em aeroporto. Então a situação está muito difícil para quem depende de turismo. E eu sou bem mais velho que você, né? Eu tenho 5.1. Eu vi o turismo brotar em Bonito, eu vi o turismo brotar na Chapada Diamantina, quando não tinha restaurante, quando não tinha estrutura. Bonito, a rua principal era de terra. Então, quando você dando uma oportunidade para um desenvolvimento econômico, também tem um lado sustentável, né? Porque se o pessoal começa a ganhar dinheiro com a natureza preservada, ele para de destruí-la, né? Sim, e sem contar, eu gosto muito de reforçar que o Serra Gerais não é o Jalapão. O Jalapão já tem um turismo. Tá funcionando aí, gente? Porque para mim tá travando aqui. Não, tá aqui de tá, boa? eu tô vendo perfeito você. Tá. Perfeito. O Jalapão é um turismo que já tem o seu público, já é muito estruturado, já é um turismo de massa. Então é muito importante ressaltar isso também, que a Serra Gerais é uma outra região e fomentar isso é muito importante. Eu até anotei aqui, alguém perguntou se tem opção de hospedagem, se tem camping. Tem lugares que só vai ter uma hospedagem, que vai ser provavelmente um hotelzinho único da cidade ou hospedagem na casa de nativos. Então, ainda eles estão começando a fomentar e se estruturar. Eu acho que isso a gente tem que valorizar muito, porque às vezes a gente busca viagens baratas, mas muitas vezes você tem algo que é genuíno, que é rústico, que está começando e é aqui do lado. E não é que nem é barato, nem é caro, é o único preço que se tem. E então isso é muito importante. Do Lawrence, eu acho que não está saindo o áudio. Então, volta que você estava falando da hospedagem. Então é isso, assim, a hospedagem tem lugares que só tem uma opção de hospedagem. Então é tudo muito rústico. Obviamente, cada município ele tem uma estrutura diferente da outra. Alguns um pouco melhor, outros nem tanto, mas todas são incríveis, assim. Tem a hospedagem que é no Vale dos Pássaros, que é na casa do seu Davi e da Dona Antônia, que você fica hospedado na casa de dois mateiros que vivem no interior do interior. Eles vivem isolados para chegar lá, estrada de terra. Então, é algo que é maravilhoso. E outra informação muito importante, que para ir para lá, você tem que obrigatoriamente ir com alguma agência ou algum guia local, porque são locais que não tem nem no GPS. Então, eu também, depois, quem quiser, me chama que eu recomendo. Como eu falei, tem tudo no meu blog, raizesdomundo.com. E eu vou pôr a lista dos lugares que a gente está falando, o seu blog e a lista dos lugares no final da live. A Ana Paula falou, nossa, seu Davi super sábio. Então, a Ana Paula já esteve com ele. Laures, tu ia pirar com o seu Davi, com a Dona Antônia. Ia não, irei. Vai. Agora, Cris, a gente falou do seu quintal, de duas grandes paixões suas, né? Que é a Chapada dos Veadeiros e a Serra Gerais. Voltou legal a internet agora? Tô recebendo um feedback aqui que ainda trava um pouco. Para mim tá de boa. Ah, então que bom. Perguntaram, só para encerrar, perguntaram qual a melhor época para ir para Serra Gerais, que daí eu vou... Todas as épocas são boas, mas assim como o Cerrado, né?
época de seca, que vai aí de maio a setembro, mais ou menos. Mas está mudando também. Aqui em Brasília não para de chover nessa época que não deveria chover. Então é sempre bom dar um contato com o pessoal de lá, falar, como é que tá aí? Né? Porque a questão climática também é algo que não está dando muito para a gente falar. Deixa eu te falar. A gente falou de 2 destinos que você gosta, está falando da chuva. Agora eu vou falar do meu quintal, que você conheceu, né, com a Jeep também, né? O ano passado eu fiz um projeto para a Jeep inspirado pela natureza e depois você, junto com outros influenciadores, fizeram outro projeto para a Jeep. Eu fiquei mais no Pantanal do Mato Grosso, vocês ficaram no Mato Grosso do Sul, Pantanal e Bonito. Então eu vou falar agora da minha paixão, do meu quintal, que é o Pantanal, que também depende das chuvas, né? O Pantanal sim tem época. Eu não recomendo que o pessoal vá de novembro a março, porque é uma época que chove muito e tem muito mosquito. Então, pessoal, nós estamos agora no Pantanal. Eu vou falar desse paraíso, porque quando a gente olha no mapa, o Pantanal parece pequenininho. O Brasil é tão gigantesco, mas tão gigantesco, que você olha no mapa o Pantanal, menos de 2% do território nacional, parece que ele não é nada. Só que o Pantanal sozinho é maior do que a Holanda, a Bélgica e Portugal e a Suíça somados. Uau, não sabia. 4 países. Você fez um pedacinho lá no extremo sul do Pantanal. Pelos mapas da Embrapa, você estava me contando que seu pai trabalhou na Embrapa, né? Isso. Então, pelos mapas da Embrapa, existem 11 pantanais diferentes. O que eu recomendo para o pessoal que quer ver animais, eu fiquei sabendo que tem um bichinho que eu gosto bastante, que você tentou ver, mas não conseguiu. Este bicho aqui, ó, que está atrás de mim, não aparece. Putz, está ruim porque não tem como mudar a posição da imagem. É a onça, tem uma onça aqui atrás de mim. Eu estou num barco e ela está no fundo. Vamos pôr uma foto melhor, que daí a gente vê bacana aqui, ó. Uma onça matando um jacaré. Uau! É o Pantanal de Poconé. Ali, Cris, se você vier, eu garanto, é o único lugar do mundo que se você passar 3 dias, é certeza, eu fui 26 vezes para lá, nunca fiquei 3 dias sem ver uma onça. Na região do Porto Jofre, Pantanal de Poconé, é um lugar um pouquinho mais caro pelo isolamento, né? Para todos os mantimentos, combustível, toda coisa para o turismo, tem que fazer 140 quilômetros de estrada de terra para chegar, então é um lugar muito remoto, mas não deve nada aos maiores safaris da África. E o que tem de curioso, Cris, é que quem fez esse serviço de acostumar os animais com a gente foram os pescadores, porque era uma região que muita gente pescava de barco. E como não tem fazenda, é um parque estadual, ninguém mata as onças naquela região específica, né? Nos arredores é um problema grave de fazendeiro ainda matar onça. Mas naquela região, além de tudo, a onça viva dá dinheiro para o turismo. Então, o pessoal preserva as onças e você vai de barco, igual os pescadores iam, e observa elas do barco sem interferir com elas. Hoje tem muitas lives acontecendo ao mesmo tempo, mas foi uma travada leve. Tá, mas então me conta, você acabou não vendo a onça, né? Então, não, nossa, meu sonho. Eu já estive com a onça, assim, no meu cangote várias vezes. Inclusive em Cavalcante, uma vez eu fui acampar num lugar, há muitos anos atrás, que tinha um fluxo maior das onças. E aí, eu até lembrei que não foi naquela São Francisco. Nós fomos naquele refúgio ecológico Caimã. Claro. Maravilhoso aquele lugar. E eles fazem aquele safari, né? Que também é isso. Então, eu conheço... O meu mestre em filmagem de natureza era o Haroldo Paulo Júnior, que frequentava Caimã. E eu fui ainda... mergulhei lá naquela região com jacarés. Filmei onça com Haroldo desde 96 que eu frequento aquela região. Maravilhosa. Nossa. A fazenda do Roberto Clabin, que tem um trabalho ambiental muito bacana, que é o On Safari, capitaneado pelo Mário Haberfeld, um trabalho de preservação de onças, conscientização para os fazendeiros não caçarem ela. Só que a Caimã, a gente sabe que não é para todos os bolsos. Então você tem... Isso que eu ia falar, é bem mais caro, né? Assim, o Pantanal, como você falou, pela dificuldade até de acesso em determinados locais, ela tem um custo bem mais alto e a Caimã, né, ela está no nível bem superior. Mas falando da onça, foi muito engraçado, porque, como eu tinha te falado também, né, nós fomos em 2 grupos com a Jeep Brasil,
E um grupo viu, e no outro grupo do qual eu estava, tinha mais algumas outras pessoas doidas para ver a onça. Não aconteceu, mas eu ainda não desisti, não. Adotei esse lugar que tu falou, Tem que é Porto Jofre, depois eu te dou todas as Porto dicas. Jofre. Lá não tem como não ver. E, bom, assim como se eu te deixasse falando da Chapada, você ia ficar o tempo todo. Se eu fosse falar do Pantanal, a gente fazer uma live inteira. Então, eu só vou me despedir do Pantanal com esta fotinho aqui, que é um super close do Mariranha, comendo um peixe. Eu estava numa prancha de stand-up e ela quase subiu assim na Nossa! câmera. Mas, Cris, vou falar de um outro lugar que também não é para todos os bolsos. Eu peço desculpa aqui para o público, que é um lugar um pouquinho mais elitizado, mas é um paraíso que eu fiquei sabendo que você ia esse ano e acabou não dando certo, né? Por causa da pandemia. Fernando de Noronha, né? Fernando de Noronha, ai, que tristeza. Você já mergulhou? Eu já o quê? Mergulhou? Já mergulhei, mas eu fiz só aqueles básicos, né? Amadores, assim, que não. Eu quero, inclusive, fazer o curso de formação, porque eu sou louca. Eu sou louca, assim. Eu faço apneia por mim mesma, sem nenhuma Tá, que técnica. legal. E esse ano eu iria em setembro, né? Que é uma das melhores épocas. Você pode até confirmar Maravilhosa. isso. Já estava certo, já. E infelizmente, eu não sei, vai que, né? Acontece. É setembro Quem ainda sabe, pode. né? Se vem uma medicação eficiente ou uma Um vacina, alguma antiviral, coisa. quem sabe? Mas Quem sabe? setembro tava aí Noronha e tá suspenso por hora. Inclusive, já podia até falar, se não for setembro, qual é a época melhor para ir? Na verdade, para quem pega onda, vai de novembro a março, que é a época de Mar Grande, que é um pouco pior. Alguém falou aqui, viu Lawrence em Noronha no ano 2000. Bom, não é difícil. Eu vou para Noronha desde quando eu tinha 18 anos, em 1987. Eu fui 28 vezes para Noronha, a última, inclusive, Nossa. conduzindo um retiro de mergulho e yoga, que é a tua cara também. Uau, que incrível! Que foi agora recente. Então, em Noronha a gente tem esses carinhas aqui. Eu tô com medo de mostrar as fotos porque fica querendo travar a live quando eu ponho foto. E é um ponto Que de lindo! mergulho muito bacana, né? Onde a gente tem cavernas como essa. Enfim, é um universo, Fernando, de Noronha. Um lugar super indicado para quem quer praticar mergulho. São praias que estão entre as melhores, as praias mais bonitas do mundo. E eu não sei nem muito mais o que falar de Noronha, porque eu fico um pouco constrangido pelo preço, né? Eu, como profissional de comunicação, eu normalmente vou a Noronha a trabalho com alguma empresa me pagando. Há algumas críticas quanto ao preço, mas infelizmente, apesar de alto, é um preço justo, porque para chegar em Noronha, você percorre uma distância longa de avião e todos os mantimentos têm que vir e todo o lixo tem que sair da ilha. Então não tem jeito. Fora a fragilidade de um ecossistema oceânico, onde a água doce é limitada. Então não dá para a gente simplesmente abrir as porteiras de Fernando de Noronha, como alguns aí andaram falando, né? Noronha é um lugar que é um ecossistema muito frágil, que precisa continuar sendo preservado e ter um turismo limitado, mas para quem tem condições, para quem pode economizar, é um lugar assim fantástico. Perguntaram aqui que animais a gente vê em Noronha. Puxa, em Noronha você vê golfinho, você vê tubarão que não ataca, você vê... Só mostrar uma fotinho aqui, por exemplo, ó, aqui nessa foto, a gente tem um casal de polvos. Ó, tem um aqui, mais na frente e um atrás. Então, polvo, tartaruga, um monte de coisa. Agora, nós já estamos pelo Nordeste, no estado de Pernambuco. Eu sei que você, como eu, ama Pernambuco, mas você falou de um lugar que eu tinha esquecido, até porque eu conheço pouquinho, não conheço o litoral, conheço a região lá da Serra da Capivara. Você me falou do litoral do Piauí, um lugar que eu nunca fui, que é o Delta do Parnaíba. Pessoal, uma coisinha, o Sandro perguntou se eu mergulhei com os golfinhos. Sandro, como eu disse, eu sou documentarista profissional. Em 2002, eu passei 4 meses dentro da Baía dos Golfinhos,
mostrando comportamentos mais íntimos deles num filme chamado Ilha dos Golfinhos. Eu mergulhei muito com os golfinhos de Noronha. Mas a Cris, a Casa Flor Noronha, falando da fartura de peixes, Noronha é o melhor ponto de mergulho do Brasil, disparado. Mas vamos deixar a Cris falar desse outro paraíso, que é o Delta do Parnaíba, que eu nunca fui. Estou tentando achar aqui as suas fotos que eu roubei do seu Insta. Ai, quero muito. Chegarei em Noronha em breve, se tudo der certo, para poder também compartilhar. Este paraíso, eu acertei? É Delta do Parnaíba? Delta do Parnaíba. É interessante porque o Piauí não é um destino que as pessoas pensam, eu vou viajar para o Piauí. E o Piauí ele é maravilhoso. Assim, ele tem um dos menores litorais do Brasil. E nós temos uma beleza de biodiversidade riquíssima e enorme lá, né? E o Delta do Parnaíba é interessante, que para quem não sabe, deltas, eles são como uma mão, né? É um rio, o Laurence pode até falar melhor sobre isso, assim, mas é um rio que ele vai se dividindo e formando pequenas ilhas até desembocar no mar. E aí, lá são 88 ilhas, e aí tem uma das principais ilhas onde tem o voo do Guará, que não dá para ver tanto aí, mas é dessa ave com as penas bem tão postal, né, do Delta do Parnaíba. E hoje, 80% do turismo que visita o Piauí e o Delta do Parnaíba é estrangeiro, infelizmente. Pantanal então também. É um lugar que Pantanal também, exatamente. E o Amazonas também, de modo geral, né? Muito louco isso. Como é que é a questão de preço do Delta do Parnaíba? É acessível? Tem lugares mais baratos ou é caro igual o Pantanal? Tem lugares mais baratos, até porque lá é interessante, porque algumas determinadas regiões do país, que tem muita visita de estrangeiro, também tem muito um movimento de turismo regional e local. Então, é possível, sim, fazer um turismo mais acessível. É possível, inclusive, não fazer com a agência diretamente, negociar com barqueiros, porque, né, as pessoas vivem disso lá. Então, não necessariamente você precisa fechar um pacote. Você pode ir na associação lá dos barqueiros, chegar e você vai fazer por um preço bem mais barato. E é interessante ressaltar que o Delta do Parnaíba, ele é único nas Américas. A gente tem esse fenômeno no Rio Nilo, e um outro no Vietnã. Então, olha isso que nós temos no Brasil e muita gente não tem nem ideia que existe. Então, para mim, o Piauí é um destino assim que Olha você vale... no Piauí. Você num catamarãzinho vale... no Piauí. E o pôr do sol, nossa, é maravilhoso, assim, é maravilhoso. E você chega por lá, também que muita gente tem muita dúvida, você pode chegar por Teresina, por Parnaíba, né? São os aeroportos também, porque as pessoas falam, criaram um aeroporto para desenvolver o turismo na região, né? Reformaram o aeroporto lá, não foi? Reformaram, mas por ele não tem voos, é bem mais caro chegar por ele. Entendi. Às vezes então, é melhor chegar... Vai por Teresina. Teresina, né, e por Parnaíba ali. E eu até coloquei aqui para não esquecer de falar aqui que o Parnaíba ele encontra com o rio, né? Então ele tem esse encontro do rio com o mar. E você tem muitas ilhas e às vezes a pessoa não tem condições de ir para o Amazonas, que é muito caro, e ver aquela imensidão que é o rio, né? O rio, quando você navega por esses rios do Brasil. E lá no Piauí você tem a oportunidade de ver como é que é, né? Estão perguntando, Cris, estão perguntando para você assim, quantos dias é legal ficar lá numa viagem? Né? Olha, para conhecer essa região do Delta do Parnaíba, 3 dias são suficientes. Até menos, 2 dias dá para conhecer. Porque as principais ilhas você já conhece 3, 4 em um dia só, um dia inteiro de passeio. Mas daí eu vou deixar o seu blog e o seu Insta, porque daí tem mais detalhe para quem quiser ir, porque a gente não vai conseguir falar tudo. Só que o Hernani Júnior, que é um grande amigo meu, fotógrafo de Cuiabá, tá falando, eu não sou estrangeiro e vou pro Pantanal. Ô, Hernani, você não conta, né, cara? O Pantanal é teu quintal, você vai de carro. Inclusive, muitas das minhas viagens pro Pantanal é junto com o Naninho, como a gente conhece ele, porque ele tem mais de 1,90 m. Não, e ele faz parte de uma estatística do 20% do qual também nós fazemos. Mas isso não tem como. Eu, enquanto turismóloga, é muito ruim dar esse dado.
né? Pois E é uma é. quantidade muito grande de estrangeiros. Mas, obviamente, existem também os brasileiros que vão e, quando vão, voltam muito apaixonados. E eu queria falar do Delta, que eu também coloquei aqui para não esquecer, que ele é um arquipélago, né, com mais de 2.700 quilômetros de área que forma nessas mais de 80 ilhas. É um lugar, tem dunas, tem mangue, precisa Então, isso mostrar, que eu ia né? te falar, essa foto aqui que eu roubei do seu Insta, tava Delta, daí eu olhei ela agora e falei, uai, isso não é Lençóis Maranhenses? Não, é Delta do Parnaíba, Delta igualzinho. do Parnaíba. Chamam aí de pequenos lençóis. Ah, tá. O Lençóis eu Porque conheço. tem bastante formações de dunas, inclusive, que vai mudando também o cenário a cada ano, porque elas vão se locomovendo à medida que o vento, né, vai levando as areias, aí elas vão tomando até um pouco mais, aí avançando no rio, que é uma forma que hoje as pessoas também se preocupam de fazer uma contenção também, obviamente natural, para que não tome conta. Ô, Cris, e por falar em vento e dunas, uma colega aqui do deserto do Atacama, do Chile, onde tem dunas, ventos e tal, acaba de mandar um xixi, lê, Chile. É Eu o amo o Ailu Chile. Atacama, é uma agência do Atacama, É é o uma Mike. agência. Oye, Mike, yo um beijo amo para tu você. país. Eu sou apaixonado por Chile. Estou aí em Ixi, Torres del esse daí, ele Paine. é mais brasileiro do que todos nós, o Mike. Opa! Tá bom, mas falou do Maravilhoso. Atacama, falou do. Vamos voltar aqui. Então, só uma coisa que eu ia te contar, até do ponto de vista da natureza, não sei se você sabe, os deltas, eles são um encontro da água salgada do mar com a água doce dos rios. E aí é uma troca de nutrientes entre a floresta e o oceano. A gente estava com esse papo da conexão dos lugares, né? E os nutrientes da floresta caem no mangue e alimentam os alevinos, que são os filhotinhos dos peixes, dos cavalos marinhos. Então, essa região do Delta do Parnaíba é um berçário que você tem de cavalo marinho a peixe-boi. É um lugar de muita produção biológica e essa poesia, né, do encontro do rio com o mar, né, das águas brasileiras com o oceano, deve ser fantástico. Eu nunca fui, mas está aqui na minha lista. E falando de água doce, vamos falar de um outro lugar que nós dois gostamos muito, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Essa foto aqui é de helicóptero. Eu tive o privilégio. Você conseguiu fazer isso? Pode sobrevoar. Vantagem de ter trabalhado na Globo há alguns anos é que daí na hora eu estava filmando, mas daí consegui tirar uma fotinho, né, de helicóptero aqui Que lindo! Você Foz foi é para lá, né? Fui para lá 2 vezes e da última que eu fui, eu fiz aquele passeio de barco que vai até embaixo, assim, que chega próximo. Ó, esse aqui sou eu com os meus filhos, alguns anos atrás, e agora eu vou achar o seu, porque eu também peguei uma foto sua aqui do Insta. Ó, você aqui. Não, é maravilhoso esse passeio ele é muito grandioso, né? Você chegar tão próximo assim de uma cachoeira e é algo fenomenal. Inclusive eu vi que tá seco agora, né? Eu não consigo nem imaginar aquele lugar que loucura, seco. né? Ela falou das cachoeiras aqui, uma foto que eu fiz aqui na região do lado argentino. Então, do lado argentino você vê o lado brasileiro, uma vista muito bonita, e essa aqui do lado brasileiro, com Coati em primeiro plano, as cachoeiras atrás. Agora, Cris, eu fui para Foz muito focado no parque, só na natureza, mas eu vi no seu Insta, eu adoro budismo, acompanho várias palestras, aí eu vi um templo budista que parecia que é em Foz, eu nunca tinha ouvido falar. Você nunca tinha ouvido falar? Não, porque eu vou para o mato, eu saio para o mato e esqueço da cidade. É sensacional, inclusive aí fica uma dica, que eu também coloquei o nome aqui para não falar errado, é o templo budista Chen Tien. Eu não sei se a pronúncia está certa, mas ele é um templo que existe desde 1996 e muita gente vai para Foz e não tem ideia que existe esse templo. Também tem um post lá no blog sobre. E é lindíssimo, é um lugar assim que eu super me conectei. Eu fui para lá 2 vezes, eu fiquei em Foz 3 dias. E eu fui uma vez e me senti, nossa, tão acolhida, porque a entrada é gratuita, você é de terça a domingo, se não me engano, teria que confirmar essa informação para ver se é o mesmo
você continua sendo assim. E é algo que é um pedacinho, né, desse contato com o budismo aqui no Brasil, em Foz do Iguaçu. A Paty está até falando que é muito calma. É uma calmaria. E é um lugar que ninguém imagina que tem em Foz do Iguaçu. Bom, Então, o seu blog fala de raízes, né, do mundo. Nós trocamos uma ideia sobre as raízes. Você que tem parte da família vindo do Ceará, parte de Minas Gerais, cresceu um pouco em Brasília, um pouco em Minas. Eu que tenho uma família que meu pai veio do Egito, no norte da África. Minha mãe veio da Romênia, fugido da guerra. Enfim, as raízes são misturadas nesse Brasil. Eu, como bom vira-lata, sou etnicamente um judeu que cresceu jogando bola no terreiro e hoje se identifica demais com a filosofia, não religião, com a filosofia budista. Eu medito, frequento centros budistas, estou passado com a minha ignorância de ter ido várias vezes para Foz e não saber que tinha um templo tão lindo ali em Foz. Pois é, vale a pena visitar. Mas é isso também, né? Os lugares, eles têm os seus segredos, né? E é muito bom a gente descobrir essa diversidade que tem o Brasil, né? Você imagina um destino só como ecoturismo, só de natureza, e de repente você descobre que ali tem um templo budista, né? E tem também, eu também coloquei para não esquecer aqui, que ele tem uma estátua de 10 metros de cobre que recepciona as pessoas, que é um Buda da abundância. É bem lindo, eu super Nossa, recomendo que legal. quem for pra Foz. E para quem não sabe, né, Foz do Iguaçu é o parque nacional mais visitado do Brasil e ele está ameaçado. Estão me avisando aqui que a gente tem mais 15 minutos de live para a gente ir para o próximo destino. Calma aí, chefinha, que a gente já está indo, que a gente só falta um destino depois de Foz do Iguaçu, que é a surpresa que a gente guardou. Mas só para terminar, pessoal, Foz do Iguaçu está ameaçada. Eu jurei por Deus que eu não ia falar de política. Eu não vou falar de política, mas o ministro do Meio Ambiente é um... Desculpa, mas é o idiota do ministro do Meio Ambiente que quer fazer a estrada do colono que rasgaria o parque no meio. E aí eu não estou falando de política, eu estou falando de meio ambiente, preservação da natureza. Depois de anos, anos e anos, com o duro trabalho para diminuir a caça, para respeitarem as áreas do parque, as onças pintadas, tem um projeto lindo, Onças do Iguaçu, coordenado pela Yara Barros. Eu estou devendo uma visita ali para fotografar as onças da Mata Atlântica de Foz, que são menores que as do Pantanal. As onças voltaram, a natureza exuberante, um parque que gera dinheiro para a região, com a natureza preservada, e vem um imbecil do ministro, que era para defender o meio ambiente, querendo meter uma estrada para escoar a produção agropecuária e rasgar o parque no meio. Tem hora que não dá para aguentar os nossos políticos, viu? A gente é combinado que não ia falar de política, desculpa. Vamos mudar de assunto. Brasil não é para amadores, não é para amadores. Não, o Brasil não é para amadores. Agora, para a gente encerrar, nós vamos contar de um segredinho do Brasil que é acessível economicamente. E também tem essa mescla, nós estávamos falando agora, ó, Cris, sem querer, a gente devia ser roteirista. Porque sem querer a gente vai criando um link no outro. Estava no templo budista e nós vamos para um mosteiro e a gente não combinou. Verdade. Ó, em 10 minutos a live cai, porque ela tem um limite de 1 hora. Então eu deixo você contar o nosso segredo, que eu conheço e você conhece também em Minas Gerais. Tem uma frase que é de Dom Pedro II, que ele fala que só o Caraça vale a visita a Minas Gerais. Esse lugar aí, Santuário do Caraça, que é um santuário que está dentro de uma reserva ambiental, um lugar maravilhoso, super acessível, e um lugar que pouquíssimas pessoas também conhecem em Minas, né? Fora desses clichês, cachoeira, trilha, é um lugar que vai te fazer entrar para se olhar, para observar a natureza em outro tempo, e algo belíssimo lá é que... A Paty está falando que vai sempre com a filha. Ai, que legal! Como é que chama? Não são monges? Padres mesmo. São padres, frades, né? São monges. Frades. Eles têm um monitoramento de lobos-guarás que existem lá na reserva há muitos anos
E é incrível que uma das experiências mais marcantes que eu tive de ver um lobo-guará, que é um animal que eu sou super apaixonada, próximo, foi Essa lá, porcaria da porque posição da foto vai tampar justo o lobo. é verdade. E não dá para mudar. Então agora vai ter que ver ele pequenininho, pessoal. Desculpa. Deixa eu só contar uma curiosidade, Cris. Eu apresentei durante 8 anos, eu fiz 58 domingos no Domingão do Faustão. E nesses 8 anos que eu tive no Faustão, uma das matérias que mais deu sucesso foi a que eu fiquei uma semana no mosteiro com os padres e seguindo esses lobos durante o dia. E você sabe como começou? A história é muito bonita, porque ela começa nos anos 70 com o lobo roubando as galinhas do galinheiro. Então, Sim. perguntando qual a cidade de Minas, no blog da Cris, Raízes do Mundo, vocês acham que não é exatamente uma cidade, é na Estrada Real. Ele tá meio que na estrada ali, ele tá meio no nada. Assim. Ele é meio longe, mas de carro dá umas menos de 3 horas de BH. 120 quilômetros de Belo Horizonte. Mas com uma estrada de mão única e muito trânsito, né? Então... Mas só contando. E daí esse lobo nos anos 70 estava matando, quebrando o galinheiro para matar as galinhas. E o cuidador do templo falou, pro padre, vou matar esse lobo, vou botar uma armadilha. E o padre falou, não, de jeito nenhum, uma criatura de Deus. O que nós vamos fazer é que nós vamos servir galinha para ele. E eles começaram a colocar uma bandeja de galinha na escadaria. E fazem isso há mais de 40 anos. Teve um momento que os ambientalistas chatos como eu, porque eu sou um ambientalista chato, eu sei, desculpem, começou a dizer que não podia porque ia alimentar os lobos. Só que aí eles fizeram um acordo com instituições de pesquisa, aproveitando, porque o lobo-guará é um animal muito arisco, solitário, difícil de ser acompanhado. Então eles aproveitaram esse fato de que o lobo era traído para fazer pesquisa, né, Cris? Inclusive, graças a esse monitoramento, uma loba foi salva de um tumor no cérebro em 2013, porque eles monitorando ela, eles conseguiram perceber que ela não estava com seu comportamento normal, pegaram ela, trataram e depois devolveram ela para a natureza. A Paty falou, essa que falou que vai muito com a filha, ela comentou que agora tem ido antas também. Olha que interessante. Uau! Porque você sabe que o lobo-guará ele é onívoro, né? Então ele come insetos, aves, frutos, e a galinha entra na aves. Aí quando eu fui, como eu fiquei vários dias, a gente conseguiu em algumas oportunidades seguir os lobos antes e depois deles chegarem no mosteiro, e a gente chegou a filmar eles comendo fruto. Agora me fugiu o nome, é uma fruta do cerrado. Lobeira. Lobeira, lógico, porque é o que o lobo mais gosta de comer. Então, pessoal, né, esse santuário do Caraça é fantástico. Você pode pernoitar lá. O pessoal está perguntando se tem disponível meus programas em algum lugar. Olha, tem um canal no YouTube, o Laurence Aba, no YouTube, onde tem vários trechos, várias coisas minhas. E fuçando na web, acha. Tem muita coisa, National Geographic, Smithsonian, TV francesa, enfim, Globo. Tem que buscar. Infelizmente, as coisas estão meio espalhadas. Mas voltando, então, ao Caraça. Dá para dormir ali, né, Cris? Quando você foi, você chegou a pernoitar também? Eu pernoitei, é maravilhoso, porque, gente, você imagina, a gente pernoita em um lugar que é um monastério, então é um silêncio, é uma paz, e é tudo muito simples, isso que também é muito interessante, porque você não está no hotel, você está dormindo aonde ali, quartos sim, coletivos, vivem né? monges, os padres vivem ali, então os quartos são coletivos, tem cama, é tudo muito simples. E é algo que traz uma paz, assim, enorme. É um destino que eu recomendo, inclusive, para fugir um pouco do caos aí, até mesmo pós-quarentena, para você se entender depois desse novo mundo. É um lugar... E sem contar de uma comida excepcional. Aquela comida mineira, né? Você é mineira. Do fogão a lenha. Maravilhosa. É um lugar maravilhoso. Então, fica na Serra do Espinhaço, que é uma região riquíssima. Dá para ficar mais tempo e fazer trilhas por lá. Tem até uma foto que você colocou de um lago. Tem um lago para contemplação. O lago é lindo e tem a trilha que você faz na mata, que você consegue ver o macaco guigó, que é um macaco de mata de altitude. Ele é bonitinho, que ele é mais peludo, porque ele tem que aguentar o frio. À noite é frio, tem que levar blusa, né? Quem for. É frio
porque também é um pouquinho mais alto. E algo muito importante a ressaltar também, que assim, pode ser que você também não consiga ver o lobo. Ele geralmente ele não é um zoológico. Não é um zoológico. O animal ele tá livre, obviamente. Ele sabe ali dos horários ali, mas tem vezes que ele não chega, principalmente se ele comeu ele já teve uma caça que o satisfez. Pode ser que você não veja, mas por isso que é legal ficar 2, 3 dias, que daí tua chance aumenta muito. Exatamente, né? Isso que eu ia falar. Então é legal tirar aí esses 2, 3 dias, porque a chance é maior, porque ele aparece entre 7 da noite até 5 horas da manhã. Eu tive sorte dele aparecer umas 7h30. Eu filmando para a Globo, a gente ficou a noite inteira acordada. A gente dormia de noite, ficava a noite inteira acordada, e a gente pegou tem mais de um, né? São vários lobos. Inclusive, a gente chegou a filmar um evento raro, que foi uma briga de 2 deles. Agora, Cris, estão me avisando aqui que em 5 minutos acaba a live, 1 hora ela faz puff e se evapora. Então, para quem entrou aqui, pegou pelo meio, não viu a apresentação, a Cris Marques, ela tem um Insta que agora, acabando a live, eu vou postar para vocês seguirem ela, que é o Raízes do Mundo. Ela é turismóloga, viaja e fotografa aí o Brasil inteiro e é também embaixadora da Colômbia, a marca que me apoia e que apoia ela também. Vestindo a camisa. É isso aí, ó. Pri, Colômbia, pessoal, tamo junto. E vou cobrar de vocês, eu e a Cris, uma proposta, que assim, a gente tem que fazer uma coisa de eu visitar esses lugares que eu não fui com ela, que é o Delta do Parnaíba, e a gente vai pôr todos os nomes, e as Serras Gerais, e conhecer melhor a Chapada dos Veadeiros. Ela vai comigo para Noronha e Pantanal, não tá bom para você? Vamos aí, ó, falar para a Colômbia. Galera que está nos acompanhando, então agora eu vou colocar o Insta da Cris, sigam ela, e lá no Insta dela ela dá, a gente falou de 7 destinos, só recapitulando: Chapada dos Veadeiros, Serras Gerais, na Amazônia, no estado de Tocantins, no sul da Amazônia Legal, Pantanal, Delta do Parnaíba, Fernando de Noronha, Foz do Iguaçu e Caraça. Já, gente, tudo passa. Já essa pandemia vai ser passado e nós vamos voltar a nos conectar com a natureza. Enquanto isso, eu só recomendo que a Cris sabe melhor do que ninguém, que vocês tentem manter a mente quieta, espinha ereta, coração tranquilo, meditação, respiração. Vai passar. Vai passar. E se puder, fique em casa, se conectando com suas próprias raízes, fortalecendo aquelas conexões que já foram perdidas de você mesmo. E quando voltarmos a viajar, vamos viajar pelo Brasil, porque o Brasil tem muito para nos oferecer, desde gastronomia, cultura, biodiversidade. O Brasil paisagem. Essa nossa casa chamada Brasil é um mundo. E assim que a epidemia passar, vamos ajudar o turismo. A dica da Cris de procurar o turismo local. É mais barato para a gente ajuda as comunidades. Estão pedindo, meu amigo Hoover, dá o nome dos lugares. Pode deixar, Hoover. Eu vou pôr um post com o Insta da Cris, a lista dos destinos, e daí no Insta dela vocês podem achar os destinos. Cris, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Tamo junto, a live vai estar a partir de amanhã no meu feed. Eu adorei também. Vamos combinar outras mais pra frente. Vamos colocar essa viagem aí assim que pudermos. Valeu. Tá aqui, apareceu uma mensagem, 1 minuto restante. Galera, fui. Tchau para todos. Bom final de semana. Sextou. Sextou.